sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É um texto bastante conhecido da igreja, mas que se renova a cada dia, porque logo no início desse texto diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem aqui nunca esteve cansado? Eu não digo cansado fisicamente, mas cansado da vida aqui na terra. Porque a gente sabe que as coisas aqui na terra, elas cansam. A vida aqui na terra, ela cansa, porque a vida aqui na terra, ela é dura. E o próprio Deus em si, eu acho interessante, ele sentiu, de uma certa forma, esse cansaço assim. Porque a gente sabe que o mundo em si, ele não gira, não vai de acordo com a vontade do Senhor. E por ele não ir de acordo com a vontade do Senhor, as coisas aqui na terra pesam em nós. Quem aqui, por exemplo, por nunca, na verdade, de uma certa forma, por insistir em algo que quer, que deseja, de uma certa forma nunca se cansou? Eu não vou fazer mais isso, eu não vou lutar mais por isso, porque eu estou vendo que não está dando resultado. Mas, como o pastor disse, de uma certa forma, irmão, a gente tem que insistir, a gente tem que bater na porta, porque aquele que insiste, ele recebe algo da parte do Senhor. E de uma certa forma, a gente tem que insistir na presença de Deus, porque a própria Bíblia diz: vinde a mim. Se você está cansado de algo, se algo te oprime, vai até o Senhor, porque Ele tem a solução. O Senhor, Ele tem a solução para tudo. A Bíblia diz que quando o Senhor, Ele morreu naquela cruz do Calvário, o céu ele foi brilhado por nós. O grito, o clamor em que as pessoas antes faziam, antes de Jesus morrer, de uma certa forma, pode-se dizer que o céu ele se abriu para todos. Porque a Bíblia, ela diz que no altar, de uma certa forma, antigamente, havia um véu que dividia os homens, e o outro lado do véu, que podemos dizer que era a presença de Deus. Mas sabemos que havia uma pessoa só que podia passar para o outro lado do véu para levar as petições dos outros. Ninguém, de uma certa forma, naquela época, podia fazer o que a gente está fazendo hoje: se ajoelhar e orar, pedir perdão pelos seus pecados. Tinha que confessar alguém, tinha que matar um animal, mas hoje a vitória foi minha. Hoje a gente tem o direito de a gente chegar aqui e clamar ao Senhor. Hoje cada um fez o seu clamor. Hoje cada um encontrou hoje descanso para a sua alma. Porque a vida aqui na terra, irmão, a vida ela traz um cansaço tão grande. Às vezes eu não sei os irmãos, mas às vezes eu acordo de manhã cedo e digo: eu não quero, irmão. Eu quero continuar na cama. Não por cansaço físico, não. É porque quando você passa a sair da sua casa, vem tantas coisas para te entristecer. Você às vezes acorda tão alegre, mas uma coisa só. Às vezes o inimigo se levanta alguém do teu lado para te derrubar, para derrubar aquela alegria tua. Às vezes alguém até diz: tu é tão alegre, tu está tão alegre hoje. Por quê? É porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O descanso que a gente encontra é só nele. Porque às vezes a nossa alma está tão afadigada, está tão atribulada, que a gente às vezes nem consegue descrever o que a gente está passando para Deus. Porque às vezes a gente quer clamar, a gente quer dizer: olha Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. Mas quando a gente vai se dobrar o joelho e orar, não sai nenhuma palavra. Às vezes não sai nenhuma lágrima, porque a gente quer chorar e não consegue. Mas aquela lágrima que não saiu, aquela palavra que não saiu, o Senhor, Ele ouviu. Mas como? Porque aquilo que a gente quer falar e não consegue, lá no íntimo, o Senhor escuta o nosso coração. Ainda que ninguém entenda a gente, mas o Senhor entende. Às vezes nem a gente mesmo entende a nossa luta, nem a gente mesmo entende o nosso clamor, mas a Bíblia diz: há alguém lá no céu que nos entende. Há alguém lá no céu que ouve o nosso clamor. Porque às vezes a gente pensa: eu oro
eu já orei por isso tantos anos, eu já busquei tantos anos, mas eu não tive resposta. Teve sim. Todos os dias o Senhor fala conosco. O Senhor só não fez, mas o Senhor vai fazer. Ele vai fazer no momento certo e na hora certa. Porque Deus ele não chega atrasado. Muitos dizem, Deus ele tarda. Às vezes ele pode até tardar, mas de uma certa forma, às vezes Deus não faz aquilo que a gente pediu, porque o trabalhar no nosso coração, o trabalho de Deus na nossa vida é lento por causa de nós mesmos. Porque às vezes é preciso uma compreensão da gente. Às vezes a gente passa tantos anos buscando algo e não consegue. A gente pode ver o povo lá no deserto, quando o Senhor libertou eles. Ele passava o quê? Anos e anos naquele deserto, para compreender, para ser ouvido e para deixar de murmurar. Quando eles entenderam isso, o Senhor abriu a porta da terra para que eles pudessem entrar. Às vezes, há coisas que podiam vir cedo na nossa vida, mas não vêm por quê? Porque a gente não compreende o fácil. O ser humano, eu vejo que Deus ele é muito insistente. Deus, de uma certa forma, ele nos compreende de uma forma que às vezes a gente murmura, reclama, mas mesmo assim ele está ali, todo dia conosco. Eu trabalho com telemarketing, a maioria dos não sabe, e às vezes, de uma certa forma, o meu trabalho me cansa. Porque todos os dias eu recebo as mesmas palavras, as mesmas coisas. Eu trabalho no setor de contas da NET e todos os dias eu recebo a mesma coisa. Olha, eu não paguei a fatura porque eu estou sem dinheiro. Eu não paguei a fatura às vezes porque eu esqueci da fatura. Eu não paguei a fatura por várias coisas, às vezes eu mesmo. E às vezes eu estou dedicado, de uma certa forma, Deus e nós. Deus todos os dias escuta as mesmas coisas. Mas você já percebeu que Deus não se cansa? Deus ele não se cansa de ouvir muitas vezes a mesma coisa. Ele não se cansa. Eu me canso porque eu sou ser humano, mas Deus ele não se cansa. Deus ele nunca vai se cansar de ouvir a tua voz. Às vezes alguém pode até dizer, eu estou enjoado de ouvir a voz desse irmão. Eu nem quero nem ver a cara desse irmão, mas Deus ele não se enjoa de você. Deus ele sente vontade de ouvir a tua voz. Então venha a Ele. Se você está cansado hoje, se a tua alma está cansada, há repouso hoje para a tua alma. O repouso do Senhor chega com socorro sobre a tua vida. Porque o Senhor nos ama de uma certa forma. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal forma que entregou o seu único filho por nós. Por causa disso, nós estamos aqui hoje, descansando. Porque de uma certa forma, muitos aí estão dormindo. Estão dormindo. Mas a gente está aqui hoje acordado, vigiando. E essa vigília, a gente vai ter resposta da parte do Senhor. Hoje, a gente pôs no nosso coração em vir clamar ao Senhor. Houve uma atitude de cada um de nós. Uns podiam estar aqui hoje, mas não vieram. Alguns porque tiveram alguns outros motivos, outros porque não quiseram vir mesmo. Mas a gente está hoje aqui. E quando a igreja do Senhor se levanta, algo acontece. A gente pode ver lá na igreja primitiva, quando aquele povo se uniu, alguma coisa tinha acontecido. Você pode ver, por exemplo, quando Pedro ele foi preso. Pedro foi preso, a igreja se reuniu e começou a clamar. No momento que a igreja começou a clamar, houve algo no céu. O Senhor teve que fazer algo para aquele povo. Porque aquele povo ele estava cansado da vida aqui na terra. Aquele povo, eles sabiam que eles não queriam perder Pedro. Eles clamavam, havia cansaço da vida aqui na terra e havia cansaço físico. Porque cada um hoje aqui está com sono. Mas veio aqui clamar ao Senhor. Mas quando esse povo se une e clama em um só clamor, o Senhor lhe responde. A gente vê quando aquele povo clamou para soltar Pedro, o Senhor mandou um anjo. Um clamor só do justo. A Bíblia diz que se o justo ele clamar, o seu clamor ele tem poder. Imagina todos nós, clamamos um só. Tem um só clamor, irmão. Mas essa oração ela chega no céu. O Senhor ouve, o Senhor ele se alegra, ele responde. Porque o Senhor ele responde ao seu servo. A gente muitas vezes diz, o Senhor está em silêncio para a gente. Mas irmão, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E se Ele está trabalhando, em algum momento Ele vai responder a tua oração. Eu não sei quando. Porque a gente
no tempo de Deus. Às vezes a gente diz, o Senhor podia agir assim, mas irmão, não questione. O pastor, logo no início da vídeo, ele falou: você vai questionar ou vai adorar? Irmão, escolha adorar. Porque se eu adoro a esse Deus Todo-Poderoso, algo na minha vida acontece. Se eu adoro a esse Deus Todo-Poderoso, leão vira gato, deserto vira manancial. Então, irmão, adora. Porque é nessa situação que o Senhor vai te abençoar. É nessa situação que o Senhor vai te ajudar. Hoje você veio clamando ao Senhor. Hoje você veio descansar a sua alma no Senhor. Então descansa. Descansa porque quando você descansa no Senhor, o Senhor se levanta e faz a vontade dele sobre a tua vida.